para a Michele que o sistema deu uma bugada em questão das notas de vocês. Então, as notas que foram me passadas, é que eu não lembro as notas de vocês, mas já foi lançado novamente, tá? Eu achei que tivesse perdido os conteúdos também, mas não, os conteúdos estão todos lá, né? Inclusive o de hoje. Eu Próximo. não olhei, mas deve estar. Tá, graças a Deus, acho que não bugou lá não os conteúdos. Porque de alguns professores bugou também. Tudo. Próxima aula já é prova, né? A prova não está difícil. Tudo que nos slides que a gente estudou aqui é o que vai cair na prova. E aí, na semana que vem, nós faremos vista de prova. A gente vai fazer uma aula online de correção de prova, tá bom? Então, hoje seria a nossa última aula aqui, então, sobre nutrição dos distúrbios renais e urinários. Vamos lá, meninas? Então, doença renal e infecção urinária, como a alimentação está associada? As maiorias causas de doenças renais crônicas são a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, sendo então a obesidade fator desencadeante, perpetuador e agravante da doença, né? Então, como prevenção das lesões, deve-se combater seus fatores de risco. Como que a gente orienta o nosso paciente, a nós mesmos, a prevenir essas lesões renais, para a gente não ter um futuro renal crônico aí? Primeiro lugar, né? A educação alimentar. A gente tem que orientar a reeducação. Lembrando que a gente sempre fala, a gente sempre toca nessa mesma tecla, reeducação alimentar. É primordial, né? E outro fator importantíssimo, gente, é ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Para quê? Para ativar o rim, para ele trabalhar e saber que tem que eliminar as toxinas aí que o nosso corpo vem absorvendo ou retendo durante aí a nossa alimentação. A educação alimentar é muito importante para isso e deve começar ainda na infância. A partir do bom exemplo, aos pequenos, os pais, aí sim os pequeninos, vendo aí todo o exemplo dos pais de alimentação saudável, de ingestão adequada de líquido, logo eles vão crescer um adulto mais, como é que eu vou dizer, mais disciplinados, né? Isso inclui manter hábitos saudáveis de vida como atividade física e o consumo de alimento fresco, né? A gente sempre vem falando da atividade física também. As orientações, então, nutricionais para o portador de doença renal estabelecida irão depender do grau do acometimento do órgão, quantidade de diurese por dia e a necessidade ou não de hemodiálise regular. Em relação ao consumo proteico, frequentemente a orientação de redução do consumo, em decorrência da menor eficiência em depurar tais produtos. Pessoal, a gente, relembrando que a principal função do rim é eliminar as toxinas do corpo, tá? Do nosso organismo. Essa é a principal função do rim, uma das principais funções do rim. Então, a fase que antecede a diálise é chamada de tratamento conservador. E o seu tratamento consiste em acompanhamento com nefrologista e, claro, com nutricionista. Nesta fase, existem orientações específicas quanto à alimentação. Nesta fase, então, do tratamento conservador, o paciente ainda não chega a fazer a hemodiálise frequentemente, né? No que tange à qualidade de ingestão proteica, como restrição parcial de alguns alimentos ricos em fósforo e em potássio. Lembrando que se o rim não funciona, logo ele vai reter essa fósforo e potássio no organismo, o que o potássio acarreta grandes consequências para o coração, né? Então, ele vai acelerar ali a frequência cardíaca. Então, não é interessante fazer o uso desse tipo de alimentos, tá? Rico em potássio, principalmente.
Os objetivos nessa fase são minimizar sintomas urêmicos, tais como náusea, fraqueza, perda do apetite, retardar a progressão da doença e manter o estado nutricional até a necessidade de iniciar o programa regular de diálise. Aí o paciente, quando entra nessa fase, o rim já foi à falência, aí sim ele tem que fazer regularmente, de 2 a 3 vezes por semana, hemodiálise, lembrando que ele ganha uma fístula ou quando ele não consegue manter o catéter, logo a primeira indicação para menor risco de infecção é a fístula, tá? Já viram fístula, meninas? Para hemodiálise? Não entendi. Sim. Se vocês já viram uma fístula. Eu não. Tá, depois vocês pesquisem aí. É muito legal, assim, a primeiro momento dá uma certa aflição quando você faz a palpação, né, no braço do paciente, aí você sente realmente ali funcionando a fístula. A primeiro momento, como eu disse, dá uma certa aflição. Mas logo em breve, quando vocês estiverem em estágio, vocês vão ter a oportunidade de ver e palpar uma fístula. Outros alimentos que não são de origem animal, mas que contêm proteínas e devem ter ingestão reduzida são os pães, biscoitos, massa e arroz. Pessoal, lembrando que o renal crônico ele tem uma restrição quase que total, né? Então, do que ele vai comer? Ele vai comer de forma adequada, orientada pelo nutricionista, mantendo ali toda a restrição, principalmente proteica, fósforo, potássio, tá? Em troca de ingestão de proteínas de origem animal, o paciente ingere os comprimidos do aminoácido cetoácidos que o nutricionista lá calculou junto com o nefrologista, tá? A cetodieta, como é chamada, reduz a toxina do sangue, onde os rins não conseguem mais eliminar. Eu acabei de falar para vocês que uma das principais funções do rim é filtrar as toxinas. Então, essa cetodieta, como é chamada, né, reduz as toxinas do sangue, onde os rins não conseguem mais eliminar, e retarda a progressão da doença renal e, consequentemente, a entrada em diálise. Esse paciente, ele é grave, ele é crônico, uma vez que tem essa falência de órgão aí dos rins, só com transplante mesmo que ele volta a ser efetivo, tá, meninas? É uma situação grave, é um paciente grave, tá? Vocês vão perceber logo com aí o decorrer da profissão de vocês vão perceber que o renal crônico, ele modifica, a cor dele fica diferente, tudo nesse renal crônico é diferente de um paciente comum com rim funcionante. Então, a dieta. O primeiro traço de uma dieta convencional restrita em proteínas, onde se reduz pela metade o consumo, principalmente de leite e seus derivados, de carne, tá? O segundo regime é uma dieta muito restrita em proteínas. Se elimina os alimentos de origem animal, como carne geral, vermelha e branca, ovos e laticínios. Desculpa, pessoal. Paciente em diálise, quando o indivíduo apresenta doença renal crônica, o rim não consegue eliminar adequadamente os restos dos alimentos. E nessa situação, deve-se ter uma orientação quanto à alimentação, que deve ter certos cuidados. Portanto, é essencial ter uma alimentação correta para evitar a desnutrição. O ideal, pessoal, é que a gente começar lá atrás, na prevenção. Já trabalhei na prevenção, a gente pega esses pacientes hipertensos crônicos, mas eles são resistentes, eles não aderem à orientação, ao tratamento, logo, a longo prazo, ele pode vir a ser um paciente renal crônico e, como eu disse, é um paciente grave. Portanto, é essencial ter a alimentação correta. Nessa fase, os níveis de fósforo e potássio já não podem estar bem elevados, devem ser acompanhados de perto. Evitar, então, queijos, miúdos, embutidos, oleaginosos, que é amendoim, castanha, nozes, os chocolates, as cervejas, frutos do mar, peixes como sardinha, atum, bacalhau e salmão, gema de ovo. Evite também alimentos industrializados que possuem conservantes, que são grande fonte de fósforo, facilmente absorvidos no intestino. Pessoal, a gente orienta, enquanto na prevenção, a ingestão líquida de no mínimo 2 litros. Quando o paciente é renal crônico, quando ele estiver na fase de internação, ele retém esse líquido, então ele não pode ingerir líquido. Então, é restritor.
é restrição muitas vezes. E aí você vai perceber que o paciente, ele te implora por água, ele quer muita água, ele sente muita sede, só que ele não vai poder ingerir. Por quê? Por conta da retenção. Como eu disse, é um paciente grave. Além dos cuidados com a alimentação, o controle de fósforo deve ser feito com o uso de quelantes. O que são quelantes, meninas? São medicações que impedem a absorção do fósforo, se necessário. Este deve ser tomado durante as refeições e lanches, segundo orientações. Para o controle do potássio, como eu já expliquei para vocês o quão é grave a quantidade elevada de potássio no organismo, orientar verduras e legumes cozidos para suas principais refeições. É importante ter uma tabela com listas de alimentos ricos e pobres em potássio para consulta, que pode ser fornecida pelo profissional que acompanha o caso. Lembrando que a gente trabalha junto em parceria com a nutricionista e o nefrologista, tá? Orientar a não comer carambola. Por que não pode comer carambola, Marlene? Porque essa fruta aí, ela contém uma substância tóxica para os portadores de doença renal. Então, eles não podem fazer uso, consumo de carambola, tá? Entre as Que é o manifestações... potássio, né, professora? Potássio, isso, é rico em potássio, tá? Por isso que a restrição para o renal crônico é a primeira orientação, não comer. Entre as manifestações destaca soluços, vômitos, fraqueza muscular, então ele fica muito enfraquecido, ele vai tendo perda de peso, só que você pode confundir ali ao olhar o paciente, porque ele retém muito, ele fica demasiado, então você vai achar que ele não tem perda de peso, ele vai ter insônia, ele vai ter distúrbio de consciência, ele vai ter agitação, convulsão, e aí esse paciente progride para morte, para óbito, gente, se ele não seguir as regras claras e bem objetivas. Por isso que é bom a gente, como enfermeiro, já fazer a prevenção. Tem que tratar a hipertensão, tem que reeducar, fazer a reeducação alimentar, tem que fazer atividade física, para lá na frente não ser um futuro renal crônico. Lembrando ainda que medicações, antibióticos em grande escala, com frequência, também é um fator agravante, tá? Para que venha aí ter um problema renal crônico lá na frente. E, tem algumas medicações também, meninos, que contribuem para isso, tá? Inicialmente, os sintomas eram vistos em pacientes que estavam em programas de diálise. Porém, diversos estudos também mostraram o mesmo ocorrendo em pacientes de tratamento conservador. Quanto à ingestão de líquidos, essa varia de acordo com a quantidade de volume urinário. De acordo, de um modo geral, a restrição é de 500 ml somado ao volume urinário de 24 horas. Pessoal, isso é só uma referência. Lembrando que quando o paciente ele está em uma fase de hemodiálise, ele tem que manter a restrição de líquido. Por quê? Esse paciente retém muito. Somente em fase de internação, vocês vão perceber que lá na prescrição médica, restrição hídrica. Então, não pode oferecer nada. E aí você vai ver o quão isso é sofrido para o paciente, ele te impedindo não, ele te implora água, você não pode dar. E a gente vai lembrar que quantas vezes a gente pode tomar litros e litros de água e não se tomou. E aí, quando chega numa fase dessa, a gente quer tomar e não se pode. De um modo geral, a restrição de líquidos é meio ml, 500 ml, somados a um volume urinário de 24 horas. Se não urina, a restrição é em torno de 500 ml ao dia. Lembrando que isso, gente, essa avaliação é médica. A gente aí só acompanha a restrição ou a quantidade que pode ser oferecida para o paciente. Geralmente, esses pacientes, em fase de internação, a gente faz aí um controle hídrico, né? Quanto que ele está eliminando, quanto que ele está ingerindo durante o dia, o período de 24 horas. O excesso de líquido pode trazer consequências importantes, tais como, olha aí, pessoal, por isso que a importância da restrição. Quando esses pacientes são renais crônicos, eles sentem muita sede. Cuidado, vá na prescrição dele, veja se pode oferecer água. Muitas vezes, quando o paciente está em fase de internação, há aquelas as meninas
da copa, trazem, né, para todos os pacientes, descem em cima, muitas vezes, da banquinha, aquela jarro d'água, mas o paciente ele está com restrição hídrica. E se esse paciente seu, sob sua responsabilidade, ingerir quantidade de líquido, e olha lá, pode ter edema agudo de pulmão, que é água no pulmão, dispneia, e aí vai perceber por que ele teve esse quadro, porque ele ingeriu muita quantidade de líquido, coisa que ele estava em restrição. A gente tem que prestar muita atenção nisso também, tá, menina? E aí, por consequência, o aumento da pressão arterial. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para vocês rapidamente da alimentação do renal crônico, tá? Só um momentinho. Só mais um pouquinho. Ai, não acredito. Eu não vou conseguir apresentar. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Sul Mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui, menina. Ai, não sei porque que ele não tá querendo ir. Meu computador ele tá bugando, viu? Só mais um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai agora. Só um pouquinho, menina. Eu coloquei lá no portal também esse videozinho para vocês, tá? Se caso eu não conseguir aqui, tá aparecendo para vocês? Não. Não, né? Se caso eu não conseguir apresentar aqui, lá no portal eu coloquei para vocês também, tá? Não tá indo, meninas. Acesse o portal. É bem curioso esse videozinho, é bem curtinho para vocês verem por lá, meninas. Pode ser? Pode ser. Não vou conseguir. Não sei que meu computador ele tá meio que bugando. Meninas, então assim, o que eu trouxe para vocês é isso sobre o renal crônico hoje. Próxima aula, como eu disse, é prova, não está difícil, tá? E aí, na próxima semana, a gente faz vista de prova e aí, férias para nós. E o ano que vem estaremos juntas novamente. Mas a gente se vê ainda na outra semana, tá? Como eu disse para vocês, o sistema deu uma bugada e por isso que perdeu a nota. Mas, conforme vocês foram me passando aí, lancei novamente as notas. Só não a Juliette. Juliette, por favor, mande sua nota, que eu não lembro. Depois, você me manda no privado? Professora, eu não tenho acesso das notas. Não tem aquela parte notas para mim mais. Não? Não tem. Vou tirar até um print para a senhora ver depois. Tá, depois você me chama no privado pra gente conversar? Oi? Depois você me chama no PV, tá? Tá bom. Meninas, um beijo, bom final de semana e até na outra semana de dezembro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.